Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema como gerar resultados de forma simples e rápida com o seu paciente, que sente dor no joelho, que tem uma lesão de joelho, alguma disfunção de joelho ou paciente pós-operado de joelho, tá? Se você está assistindo essa live no replay, seja muito bem-vindo. Envia essa live para 5 pessoas que vão se beneficiar com o tema que a gente vai, com o assunto que a gente vai falar hoje, tá? Um tema muito legal, muito importante. Vou aqui enviar para alguns amigos essa live para que a gente possa dar início a prosseguimento aí da nossa live aula de hoje, onde a gente vai falar um pouquinho sobre como você, fisioterapeuta, estudante, você vai conseguir gerar um resultado simples, efetivo e rápido com o seu paciente, tá? O pessoal tá entrando aí e o que a gente tem que ter em mente, pessoal, é o seguinte, E antes da gente entrar propriamente no tema, na quinta-feira, estou trazendo em primeira mão, na quinta-feira a gente vai estar com um super convidado na nossa live, tá? Na nossa live aula, onde a gente vai falar um pouquinho sobre teleconsulta, A gente vai estar com um convidado super especial que eu vou estar divulgando, revelando quem é amanhã, mas na quinta-feira a gente vai ter live com convidado. A gente está planejando aí para toda quinta-feira a gente vir aí com a live com um convidado, tá? Então, vai ser bem legal, onde a gente vai falar um pouquinho sobre teleconsulta, Sobre teleconsulta na reabilitação do joelho. A gente sabe muito bem que com essa pandemia, como tudo mudou, a gente precisou aderir bastante a essa questão da teleconsulta, E na quinta-feira a gente vai falar um pouquinho sobre o universo da teleconsulta em relação à reabilitação de joelho, De pacientes de outros estados e até de pacientes de fora do país, tá? Então quinta-feira a gente tem essa super live aí sobre teleconsulta. O pessoal da LAFES, da Uni Santana está presente, o Raoni, fala Eduardo, sejam muito bem-vindos. O pessoal da LAFES aí, tá aí com a gente. Lembrando que na sexta-feira, às 17 horas, a gente vai estar, junto ao pessoal da LAFES, lá da Uni Santana, falando um pouquinho sobre recovery no esporte, Uma aula bem legal que a gente vai estar ministrando aí junto ao pessoal da Liga Universitária de Fisioterapia Esportiva da LAFES. Então, se você tem interesse, entre em contato com eles aí, lafes.unisantana, para estar fazendo a sua inscrição, recebendo o link para estar participando dessa aula com a gente aí na sexta-feira às 17 horas. E mais uma vez agradeço a presença e a confiança, pelo convite aí dessa super aula, tá? Então sexta-feira às 17 horas. E aí vamos dar início aqui ao tema da nossa live aula de hoje, tá? E o tema é como gerar um resultado de forma rápida com o seu paciente, Paciente que tem dor no joelho, paciente que tem alguma lesão, disfunção ou até paciente pós-operado de joelho, tá? Inicialmente, a gente vai dar atenção à questão do pós-operatório, pacientes pós-operados de joelho. Então, Luiz, como é que eu faço para reabilitar o meu paciente que é pós-operado de joelho, seja paciente que passou por uma reconstrução de LCA, que passou por uma reconstrução de menisco, por uma reconstrução de LCP, enfim. Como eu faço para proporcionar um resultado rápido para o meu paciente? A gente sabe muito bem que uma das coisas que os pacientes querem bastante hoje em dia é um tratamento rápido e efetivo. Porém, tem uma notícia ruim para você, No paciente pós-operado de joelho, não existe possibilidade da gente focar nessa questão do resultado rápido, porque se você reabilita um paciente pós-operado e foca somente
no tempo, na velocidade para reabilitar esse paciente, você vai acabar queimando etapas, tá? Você vai acabar queimando etapas. Por quê? A gente sabe muito bem que o paciente ele passa por uma reconstrução de ligamento, que ele passa por um reparo de menisco, um paciente que é submetido, né, à colocação de uma prótese total de joelho, né? São pacientes em que o tecido desses pacientes muitas vezes foram substituídos, muitas vezes eles foram reparados, né? Muitas vezes eles foram, durante a manipulação cirúrgica, muito daquele tecido ali é agredido. Então a gente precisa de um tempo para o reparo, tá? Por exemplo, vamos trazer aqui um exemplo, né, na reconstrução do ligamento cruzado anterior. Existe um processo chamado de fase de ligamentização e osteointegração, tá? Na reconstrução do ligamento cruzado anterior. O que isso quer dizer? A partir do momento, né, que o paciente ele rompe o ligamento, o médico ele vai precisar, né, de outra estrutura para fazer o papel daquele ligamento, tá? E nessa questão do ligamento cruzado anterior do joelho, a estrutura que vai fazer esse papel é um enxerto que é retirado do tendão. Então o médico tem lá um tendão, ele vai tirar um pedacinho desse tendão e vai fazer um novo ligamento, tá? Então, se o cirurgião ele reconstruiu o ligamento com um pedacinho de tendão, vocês concordam comigo que esse pedacinho de tendão ele vai ter que ganhar propriedades, ele vai ter que, vamos falar de forma simples, ele vai ter que virar um ligamento. E nesse processo de virar um ligamento, né, tem uma fase, né, que a gente chama de fase de necrose avascular do enxerto. Nessa fase, esse enxerto de tendão, ele vai ficar altamente frágil. Consequentemente, ele vai ficar, a probabilidade, né, de uma relesão nessa fase é muito grande. Porque, como o nome mesmo já fala, fase de necrose avascular. Esse enxerto, ele apodrece, né, a fim de ganhar propriedade de ligamento. Então, esse enxerto, essa fase de necrose avascular, ela se inicia ali, né, 45 dias após a cirurgia, né, e vai terminar lá em torno de 120 dias, tá? Então, de 45 a 120 dias de pós-operatório, nessa janela, o paciente ele vai estar na fase de necrose avascular do enxerto, tá? Então, se você pega um paciente que foi submetido a uma reconstrução de LCA e tem esse pensamento de reabilitar esse paciente de forma rápida e você negligencia essa questão da fase de ligamentização, muito provavelmente você vai estar colocando o seu paciente em risco. Em risco de quê, Luiz? Em risco de uma relesão, em risco de romper esse ligamento novamente, né? Ou até mesmo em risco de lacear, de gerar lacidão no enxerto. O que seria lacidão no enxerto? O joelho do paciente vai ficar instável. É aquele paciente que quando chega lá no sexto, sétimo mês, ele relata para você que ele sente o joelho dele frouxo, ele sente o joelho solto em algumas atividades. Então, muito provavelmente nesses casos, né, quando o paciente traz esse relato, alguma fase foi queimada, tá? Então, o que eu quero que você entenda que na grande maioria das vezes, pessoal, né, no paciente pós-operado não existe essa possibilidade de gerar resultado de forma rápida. Você tem que ir semana por semana, seguindo as indicações, seguindo as contraindicações, explicando para o paciente, fazendo com que o paciente entenda o processo, fazendo com que o paciente consiga aderir às orientações, com que ele consiga aderir todo o processo. Porque se você busca acelerar, reabilitar paciente pós-operado de LCA em 4 meses, em 5 meses, em 6 meses, você vai queimar etapas. E, mais importante,
você vai prejudicar o seu paciente, tá? A gente sabe muito bem que o paciente que foi submetido a uma reconstrução de LCA, ele tem uma indicação de no mínimo 9 meses de reabilitação, né? Existe um estudo científico que mostra que a partir do 6º mês, a cada mês que o paciente continua na fisioterapia até o 9º mês, a cada mês de tratamento, do 6º ao 9º, ele diminui cerca de 50% de chance de uma relesão. Então olha só a importância da gente seguir critérios no pós-operatório. Por que que eu estou falando do ligamento cruzado anterior? Porque é a lesão, é o pós-operatório mais comum que a gente tem no nosso dia a dia clínico. E que você fisioterapeuta, estudante, muito provavelmente vai ser o pós-operatório que você mais vai ter aí durante o seu dia a dia clínico, tá? Por isso que a gente fala bastante aqui de LCA, mas é a mesma coisa para menisco, é a mesma coisa para LCP, é a mesma coisa para prótese. Por exemplo, a gente sabe muito bem que o paciente que é submetido a uma sutura de menisco, né? Ele tem que ficar aí cerca de 4 semanas sem descarregar peso e sem dobrar o joelho mais que 90 graus. Então, se você busca reabilitar esse cara de forma rápida, o que vai acontecer? Provavelmente ele perca a cirurgia, a sutura vai sair, né? Mas por que a gente fala isso? Quando o médico ele faz a sutura lá no menisco do paciente, o que acontece? Qual é o intuito? É suturar, dar um ponto naquele rasgo, naquela lesão, né? Então, se você descarrega peso sobre esse joelho, isso aí pode gerar uma abertura desse ponto, o paciente perder a cirurgia. Ou se ele faz uma flexão maior que 90 graus, pode ocorrer a mesma coisa, tá? E ele perder a cirurgia por causa de pressa, de toda essa questão. Então perceba que no paciente que foi submetido, que passou por uma cirurgia de joelho, pessoal, esqueça essa questão de reabilitar de forma rápida, tá? O que você tem que ter em mente é o seguinte: primeiro, explicar para o paciente sobre o procedimento cirúrgico, tá? Paciente que está informado, paciente que sabe o que está fazendo, paciente que tem noção do porquê que ele está ali, né? Paciente que sabe o que é que ele não pode fazer, ele vai aderir melhor ao tratamento, ele vai seguir melhor as tuas orientações, porque ele vai confiar mais em você. Então, se o paciente confia em você, ele vai aderir o que você passa, ele vai aderir às orientações, tá? E a partir desse momento, você vai semana após semana seguindo as indicações, as contraindicações de cada procedimento cirúrgico em relação a ganho de amplitude, a descarga de peso, a ativação e por aí vai, tá? Então, pós-operatório é critério, pós-operatório é paciência, pós-operatório é semana após semana, tá? Semana após semana, cumprindo os objetivos de cada semana, tá? Então a gente tem que ter isso em mente, nada de querer reabilitar paciente de ligamento cruzado em 6 meses, querer ser o bambambam aí da sua cidade, de reabilitar rápido, não existe isso, né? Paciente que é submetido a uma cirurgia de joelho, ó pessoal, tá tendo um negócio de uma obra aqui do lado, então relevem aí, se tiver alguma zoada aí, enfim. Mas vamos lá. Paciente que foi submetido a cirurgia de joelho, né, a gente tem que ter critério, ainda mais para dar alta para esses pacientes. Tem gente aí que dá alta, a grande maioria dos serviços de fisioterapia dá alta ao paciente, né, com aquela pressa, não, que o paciente tem que ter alta, ele não aguenta mais, não sei o quê. Muitas vezes o paciente ele não aguenta mais ir para fisioterapia, por quê? Até hoje, tipo, o paciente chegou com 8 meses, o paciente não sabe o que foi feito no joelho dele, o paciente não entendeu a cirurgia, o paciente ele não sabe quais foram os objetivos iniciais, ele não sabe por que ele está fazendo aquele exercício, ele não sabe nada do processo.
Então, quando o paciente ele não sabe nada, tudo fica muito monótono. Quando o paciente ele não sabe o porquê que ele está ali, o porquê que ele tem que fazer aquele exercício, o porquê que ele tem que colocar gelo, o porquê que ele não pode colocar nada debaixo do joelho, o porquê que ele tem que esticar, alongar esse joelho para ganhar extensão, o porquê que a extensão inicialmente é mais importante que a flexão. Se o paciente ele não entende isso, ele fica de fora. Se o paciente não entende isso, a coisa fica chata, a coisa fica maçante. Então ele vai chegar a um ponto que ele vai ver assim, pô, tô andando, tô dirigindo, tô trabalhando, tô subindo dessa escada, não tô sem dor nenhuma, vou parar, já tô bom. Entendeu? Então você precisa, desde o início do processo, nutrir o seu paciente de informação baseada em evidência científica e a cada semana ir meio que adiantando quais serão os próximos passos, quais serão os próximos objetivos, quais serão as próximas demandas das próximas semanas, dos próximos meses e tudo mais, tá? Então, gravem isso. Paciente bem informado vai te ajudar bastante no processo de reabilitação. O paciente pós-operado ele precisa aderir ao seu tratamento. Se o paciente pós-operado ele não adere ao seu tratamento, cara, esqueça, tá? Esse paciente, você vai ter dificuldade e problema com esse paciente, tá? Então, reabilitar paciente pós-operado de joelho de forma rápida, esqueça. Foca no processo, semana após semana, indicação, contra-indicação e no tempo correto, tá? Todo paciente pós-operado de joelho, ele tem que ter alta de forma segura, efetiva, com critério e com segurança, tá? Nada de querer dar alta para paciente pós-operado de joelho de forma rápida, só para dizer que reabilita o paciente em tantos dias, esqueça, tá? Então, mensagem final da parte de pós-operatório: reabilitação de paciente pós-operado de joelho, nada de velocidade, e sim passo a passo, informação e critério. Beleza? Pessoal, lembrando, né, para todos vocês que estão na live, lembrando que na quinta-feira a gente vai ter uma super live com um convidado super especial. Amanhã eu vou estar vindo aqui nos stories divulgando, né, sobre esse convidado, mas o tema da live vai ser teleconsulta nas lesões de joelho. A gente vai falar um pouquinho, né, eu vou estar falando um pouco sobre a minha experiência em atendimentos de pacientes, né, de outras cidades da Bahia, de pacientes de outros estados, até pacientes do exterior que a gente atendeu aqui na clínica através da teleconsulta. E o convidado, ele vai estar dando também, falando um pouquinho, contribuindo, né, com a questão dos atendimentos dele, né, com pacientes de outros estados, com pacientes até de fora do Brasil, que ele está acompanhando o paciente aí de fora do Brasil, tá? Então, fiquem ligados aí, tá? Quinta-feira, às 19h30, a gente vai ter essa super live, beleza? E aí, pessoal, a gente vai para a parte das lesões degenerativas de joelho. Existe como reabilitar de forma rápida um paciente que tem uma lesão degenerativa de joelho? Nesse caso, eu vou ser bem sincero para você. Existe, né? O que seria uma lesão degenerativa de joelho? Vou dar o exemplo aqui das lesões mais comuns, das lesões que a gente mais trabalha no dia a dia. Primeira, as condropatias patelares, né? A síndrome da dor patelofemoral, né? Condropatia, condromalácia. Pô, Luiz, mas qual é a diferença entre condropatia e condromalácia? Isso está muito ligado à parte estrutural, porque a parte clínica é a mesma coisa, tá? Condropatia e condromalácia quer dizer a mesma coisa, é a mesma coisa. Essa diferença de nome está muito ligado ao nível de lesão estrutural, tá? Condropatia está muito ligado, condromalácia, condro vem articulação, malácia, amolecimento, tá? Então, condromalácia, amolecimento da articulação.
Então é o quadro inicial do processo de desgaste, enfim. Já a condropatia, articulação, patia, doença, lesão, né? Condropatia já é quando já tem alguns traços de desgaste, alguns traços de lesão, tá? Então, condropatia já é um grau mais avançado, falando na lesão a nível estrutural. Porém, condromalácia patelar, condropatia patelar é a mesma coisa. Clinicamente é a mesma coisa. É um acometimento na articulação patelofemoral. Atualmente, a gente traz essa lesão, né, como síndrome da dor patelofemoral. Síndrome, um conjunto de sinais e sintomas, tá? Então, a gente tem a síndrome da dor patelofemoral, lesão degenerativa bem comum no dia a dia clínico. A gente tem a lesão degenerativa de menisco, né, que é muito comum mesmo. E a gente tem a artrose de joelho, que é uma lesão degenerativa da articulação tibiofemoral, fêmur, tíbia, né? Essa articulação aqui já está desgastada. É uma lesão bem comum, né, em idosos, em pessoas acima dos 60 anos de idade, né? Que é algo comum, pessoal. A artrose no joelho é que nem fio de cabelo branco. A gente vai ficando velho, essas coisas vão aparecendo. Desgaste, uso da máquina, beleza? E aí, essas três lesões são as lesões degenerativas mais comuns, né, que a gente trabalha no nosso dia a dia clínico, tá? E aí, Luiz, como é que a gente faz para reabilitar esse paciente de forma rápida? Vou enviar aqui a live para mais algumas pessoas, que agora eu vou dar o pulo do gato nessa questão aí. Enviar aqui para 4 pessoas essa live, porque agora a gente vai trazer uma informação bem legal, uma informação de bastante serventia aí para você que reabilita pacientes de joelho, tá? Mandei aí para 5 pessoas. O que é que acontece? Existe sim uma forma rápida de você dar resultado para esses pacientes com lesões degenerativas, com essas lesões que eu falei agora há pouco, tá? Síndrome da dor patelofemoral, lesão degenerativa de menisco e artrose de joelho. O primeiro ponto, o primeiro pilar para você dar um resultado rápido para esse perfil de paciente é a questão de você descobrir a causa da dor. É você descobrir, né, o que é que está causando, o que é que está associado a essa lesão desse paciente. Esse paciente é um paciente que pratica atividade física, é um paciente que exacerbou o volume de atividade física nos últimos tempos, é um paciente que ele tem um déficit de extensão no joelho, é um paciente que tem um déficit de flexão no joelho, é um paciente que tem um nível de desgaste muito grande, é um paciente que tem alguma lesão associada, é um paciente que ele tem um quadro de sobrecarga muito grande, é um paciente que ele tem um quadro degenerativo, que consequentemente gera uma incapacidade funcional grande, é um paciente que ele tem um quadro de inibição no quadríceps muito grande. Então, olha só o tanto de fator que eu trouxe aqui, tanto de fatores que eu trouxe aqui, né, que podem estar associados ao quadro de dor e lesão do paciente, tá? Então, o primeiro ponto para você gerar resultado rápido é você identificar, né, quais são os fatores que estão presentes no quadro desse paciente. Quais desses fatores estão presentes? Eu vou elencar aqui 3 fatores que comumente, né, são os mais presentes nesse paciente, tá? O primeiro fator é déficit de extensão do joelho, tá? Déficit de extensão do joelho. Aqui na clínica, de 10 pacientes que chegam com algum problema de joelho, né, 8 tem déficit de extensão. Então 80% tem déficit de extensão presente, tá?
Então a gente precisa ter sempre isso em mente, avaliar a extensão do joelho do nosso paciente. Por quê? O seu paciente pode ter uma condromalácia, uma condropatia, seu paciente pode ter uma lesão degenerativa de menisco e ter um baita de um déficit de extensão. E provavelmente o gatilho para a dor no joelho desse paciente foi esse déficit de extensão. Por quê? A partir do momento que o paciente ele tem um déficit de extensão, ele vai ter uma hipoativação da musculatura do quadríceps. Consequentemente, ele vai predispor o joelho dele a momentos de sobrecarga articular. Consequentemente, dor, tá? Então, a partir do momento que o seu paciente ele tem um déficit de extensão e você não resolve isso, você não orienta isso para que ele possa realizar esse manejo em casa também, a coisa não vai andar. Você não vai conseguir gerar um resultado de forma rápida para esse perfil de paciente, seja ele qual for. Se for um paciente com condromalácia, condropatia, lesão degenerativa de menisco, artrose de joelho, qualquer lesão degenerativa, tem déficit de extensão, você precisa resolver isso o quanto antes, tá? Porque paciente que tem déficit de extensão, primeiro que ele vai predispor o joelho a momentos de sobrecarga. Segundo que paciente que tem déficit de extensão, ele não consegue ativar completamente o quadríceps. Logo, o joelho dele, durante as atividades, não vai sobrecarregar. Ou vai sobrecarregar, não vai absorver bem a demanda do dia a dia. Fala, Mateuzinho, seja bem-vindo, meu irmão. Gratidão pelo prestígio. Matheus perguntou aqui, você utiliza algum app para enviar exercícios para casa? Matheus, não. O que é que eu faço? Isso aí a gente vai falar muito na live de quinta-feira, que a gente vai fazer sobre teleconsulta. Eu vou falar bastante sobre isso aí, mas respondendo a sua pergunta, não utilizo nenhum aplicativo específico. O que eu utilizo é o seguinte, o que é que eu faço? Eu elenco os exercícios, tá? E eu tenho duas formas, e aí eu pergunto para o paciente qual é a forma que ele prefere. Se ele prefere que eu filme os exercícios, né? Ou com ele fazendo, eu orientando tudo mais, ou eu mando um vídeo para ele, eu tenho vários vídeos prontos, envio para ele no WhatsApp, só os vídeos, ou se ele prefere que eu mande uma cartilha para ele em PDF, tá? E aí vai do gosto do paciente. A grande maioria prefere vídeo no WhatsApp, aí eu mando todos os vídeos, as orientações, o paciente já tem ali os exercícios, mas tem paciente que prefere a planilha em PDF, tá? Então utilizo essas duas formas aí, tá? E quinta-feira, 7h30, a gente vai ter uma live sobre teleconsulta, onde a gente vai receber um convidado super especial, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa experiência na teleconsulta com os nossos pacientes, tá? Pacientes de outras cidades, pacientes de outros estados, até pacientes de outros países, tá? A gente vai ter essa super live aí na quinta às 19h30. Então a gente vai falar muito sobre isso aí, beleza? E aí, continuando aqui, falando um pouco sobre as lesões degenerativas, como é que a gente faz para gerar um resultado rápido com esses pacientes? É possível, Luiz, no paciente que tem lesão degenerativa de joelho? Sim, tá? Primeiro ponto que a gente já falou aqui é você identificar a causa, qual fator está associado a essa dor do paciente, tá? Ou seja, você consegue isso na avaliação específica, tudo bem? Avaliar bem o paciente. Segundo ponto, você avaliar o nível da lesão, tá? Qual é o grau dessa lesão? Será que o grau da lesão tá sendo compatível com a clínica do paciente? Será que esse paciente não tem alguma lesão associada? Será que esse paciente não tem um quadro de Rufit? Será que esse paciente ele não tem alguma tendinopatia associada a essa dor femoropatelar? Então a gente precisa avaliar primeiro o grau de lesão
ver se o grau, né, que está lá na ressonância magnética, né, corrobora com a clínica do paciente. A gente sabe muito bem que essa questão de achado radiológico, achado de exame de imagem e clínica do paciente, sintoma, é inversamente proporcional, porque tem gente que tem muito desgaste e pouco sintoma, e tem gente que tem pouco desgaste e muito sintoma. Então é inversamente proporcional. Não é diretamente proporcional, é inversamente proporcional. Então a gente tem que avaliar, porém cada caso é um caso, né? Na grande maioria das vezes é inversamente. Porém, a gente tem que avaliar. Geralmente o paciente com artrose muito idoso, que tem uma artrose muito grande, já tem deformidade em varo ou em valgo, né? Isso aí é diretamente, tá? Nesse perfil específico, né? Muita alteração, muita dor, incapacidade. Mas existe também os idosos que têm muita alteração e pouco sintoma, que aí cai naquela regra do inversamente proporcional, beleza? Então, segundo ponto, avaliar o nível de lesão, tratamento conjunto, tá? Nesse caso, quando a gente identifica que o paciente tem um grau muito grande, né, de desgaste, tem uma lesão muito severa, a gente precisa muitas vezes trabalhar de forma conjunta. Mas como assim, Luiz? Trabalhar de forma conjunta com o médico ortopedista, né? Em alguns casos de artrose de joelho, quando o paciente está muito sintomático, quando essa relação é diretamente proporcional, quando o paciente tem muito desgaste, muita queixa, muito sintoma, muita dor, e a gente não consegue expor ele a um tratamento efetivo, a um tratamento legal, a um estímulo legal devido à dor, incômodo dele, a gente precisa orientar esse paciente a passar por um ortopedista para que ele consiga manusear aí, né, a aplicação de algum medicamento para que ele consiga diminuir esse limiar de dor e a gente conseguir trabalhar de forma efetiva com esse paciente, tá? A gente, em alguns casos, a gente não pode ser 880. Existem artigos aí que mostram que realmente a fisioterapia é superior à medicação injetável, porém fazendo em forma isolada, tá? Mas tem alguns pacientes que eles precisam dessa medicação junto com a fisioterapia, tá? E nesses casos a gente precisa trabalhar de forma conjunta. Um outro ponto muito importante, né, que você precisa se atentar, e se for, né, se você encontrar, né, esse ponto presente, você precisa dar atenção e maximizar isso aí. Em relação à ativação do quadríceps, o paciente que ele tem um grau de inibição muscular muito grande, a gente precisa gerar ativação o quanto antes no quadríceps desse paciente, tá? Nossa, Luiz, mas beleza, meu paciente tem um grau de inibição muito grande, e aí, como é que eu faço para melhorar isso? Primeiro você tem que avaliar se esse paciente tem um déficit de extensão ou não. Se esse paciente tem um déficit de extensão, pessoal, resolve o déficit primeiro, orienta o paciente, faça com que ele faça os exercícios em casa, resolve o déficit e depois você vai evoluindo. Porque assim, se o paciente tem um déficit e você não zera a extensão, ele não vai conseguir ativar a musculatura do quadríceps completamente, né? Eu vejo aí muita gente, o paciente tem déficit, paciente com artrose, por exemplo, o paciente tem um déficit, e aí eu tô fazendo exercício para ganho de extensão, eu tô fazendo cadeira extensora, eu tô fazendo agachamento, tô fazendo um monte de coisa, mas o paciente tem um déficit. Para que você está fazendo isso? Se o paciente tem um déficit, você precisa resolver isso. Por isso que tem muito paciente que, atendi o paciente e aí no outro dia o paciente falou que está com dor no joelho. Por quê? Porque se ele tem um déficit, ele não tem ativação do quadríceps. Se ele não tem ativação do quadríceps, tem um déficit de extensão e você coloca esse cara para fazer agachamento, ele pode desenvolver uma sobrecarga e consequentemente dor, tá? Então eu vou trazer um relato de um paciente que eu atendi agora há pouco aqui na clínica, um paciente que tem um grau de artrose severo,
muito severo no compartimento medial. É um paciente que já adotou posicionamento em varo do joelho e é um paciente que está tentando o tratamento conservador, tá? É um paciente que a gente está a 5 sessões, 5 atendimentos que a gente só faz ganho de extensão, eletroestimulação e laser. 5 atendimentos, extensão, eletroestimulação e laser. Pô, Luiz, por que você não bota esse cara para agachar? Porque ele não está com a extensão zerada. Entendeu? A gente é uma lesão antiga, é uma lesão que já vem muito tempo complicando e tudo mais. Foi um paciente que passou por uma cirurgia de menisco lá atrás, né, que foi feita de forma equivocada e predispôs ao compartimento medial do joelho desse paciente a uma artrose muito severa, tá? Então esse perfil de paciente ele vai ter uma dificuldade maior para zerar essa extensão, né? Porém, como ele chegou aqui e como ele está hoje, está bem melhor. Então, o que é que eu planejo dentro, né, do quadro desse paciente, né? Daqui a 2, 3 sessões no máximo, a extensão dele vai estar completamente zerada e a gente já vai evoluir com os exercícios. A gente vai evoluir no grau de exercício, tá? Porém, o que é que a gente tem que ter em mente? Esse paciente vem, ele sempre chega com um déficit pequeno e chegava com um déficit muito grande. Chega com um déficit pequeno, a gente zera o déficit. Quando zerou o déficit, o que é que eu faço com esse paciente? Zerou o déficit no meio da minha sessão aqui. Zerei o déficit, né? Através de técnicas manuais e várias outras técnicas, né? Quem é nosso aluno aí do método de reabilitação funcional tem um módulo no curso online só sobre isso aí, onde a gente dá um monte de técnicas e na próxima turma vem muito mais aulas aí, tem muita coisa boa, tá? Então, o paciente zerou a extensão no atendimento, o que é que eu faço? Vou para a cadeira extensora com ele, com eletroestimulação, porque eu zerei a extensão. Mas se na próxima sessão o paciente ele chega com um pequeno déficit, eu não começo na cadeira extensora, eu vou para a maca para zerar esse déficit, estimular essa extensão. Você me entende? Isso faz sentido para você? Entende? Então, a questão de você trabalhar em cadeia aberta, por exemplo, né, na questão da cadeira extensora, você precisa trabalhar, mas quando o paciente está com a extensão zerada. Se ele chega com um déficit e você zera esse déficit, zera a extensão, aí sim você pode colocar aí na cadeira extensora, beleza. Agora, se você não zerou a extensão, fica só na extensão. Não coloque esse cara para fazer cadeira extensora, tá? Esse é o meu posicionamento. Tem gente que coloca, mas eu não coloco. Tem gente que coloca, tá? Mas para mim não faz muito sentido, beleza? Então esse é o terceiro ponto, ativação do quadríceps. Um outro ponto que é muito importante é em relação ao manejo dos sintomas, tá? Essa questão do manejo é muito importante porque às vezes a gente fala aqui em rede social, né, sobre essa questão de manejo de sintoma e tal, e alguns pacientes assistem e aí chegam querendo que a gente faça milagres, né? Vamos fazer um milagre no joelho aí. Pessoal, quando a gente fala em manejo de sintoma, a gente precisa avaliar muito bem o nosso paciente, porque a partir do momento que esse paciente chega pra gente, tem uma queixa de dor, a gente tem um arsenal de técnicas biomecânicas para a gente possa tentar alterar a dor desse paciente. Uma delas é a joelheira, a outra é a questão dos calços, né? Calço medial, calço anterior, calço lateral, né? Bem legal também. E em alguns casos a gente consegue alterar positivamente, tá? Porém, existe uma parcela de pacientes que inicialmente esse manejo de sintomas é mínimo, tá? Vou repetir. Existe uma parcela de pacientes com lesões degenerativas de joelho que, quando você coloca a joelheira,
testa a joelheira, ele vai ter uma melhora, porém mínima. Pô, mas e aí? Você não falou que na grande maioria dos casos melhora 70%? Sim, na grande maioria dos casos melhora 70%. Só que o seu caso está entre os 30%. Isso acontece. Entendeu? Isso acontece. Então você não pode, você, fisioterapeuta, estudante, você não pode querer colocar o paciente entre os 70%, os 80%. Todo paciente é 80%. Não, vai ter paciente que você vai colocar a joelheira, pô, melhorou um pouquinho só. Beleza, então vamos usar essa joelheira. Vamos maximizar o uso dela no dia a dia, tá? Vamos gerar ativação nesse quadríceps. Vamos, se presente for, normalizar a amplitude de movimento. E a partir disso a gente vai evoluindo. E sempre colhendo referência, pessoal. Sempre colhendo referência. Quanto mais referência você colhe e quanto mais referência você altera, você tem mais certeza que você está no caminho certo. Se você não colhe referência nenhuma na avaliação, você não vai saber se você está melhorando. Porque assim, no paciente que tem lesão degenerativa, muitas vezes ele vai precisar de 10, 15, até 20 sessões. Então imagine aí, você não colhe referência nenhuma, você reabilitou o paciente, chegou na 10ª sessão, o cara fala assim pra você, mas eu ainda sinto dor. Mas era um cara que antigamente, para ele levantar da cadeira, ele levantava escorado. Hoje ele já levanta de boa e sente um pouquinho de dor. Como foi que esse paciente não melhorou? Como foi que ele não teve, né, uma evolução positiva? Claro que teve. Olha a referência alterada aí. Entende? Então, o grande segredo da avaliação é você colher referências. Isso a gente faz muito em coluna, na reabilitação específica de coluna, mas a gente faz também em tudo. Em joelho, tornozelo, quadril, enfim, em tudo. Porque quanto mais referência você colhe, mais você sabe se você está indo pelo caminho certo ou pelo caminho errado. Que você precisa dar 2 passos para trás e rever a sua conduta. Tá? Então busque em colher referências, né? Pô, como é a dor desse paciente quando ele sobe dessas escadas? Qual é a frequência da dor? Isso é muito importante. Qual é a frequência da dor? O paciente fala, velho, eu sinto dor o dia todo. E aí depois de 6 sessões, por exemplo, ele fala, eu só estou sentindo dor mais no final do dia. Quando eu faço muita coisa, aí eu sinto muita dor no final do dia. Esse paciente está evoluindo positivamente. Por quê? Se antes ele sentia dor o dia todo e agora ele só sente no final do dia, está evoluindo. Então olha a referência alterada. Então você precisa colher referências, né, e anotar tudo isso na sua ficha de avaliação, escrita ou digitada, para comparar lá no final, tá? E você ir a cada semana perguntando ao paciente, identificando a alteração dessas referências ou não, beleza? Então, na questão do manejo de sintomas, está muito ligado à questão das referências, tá? Então, vamos buscar colher referência, tá? Nada de avaliar paciente e se base. Eu vejo muita gente aí baseando no seguinte: o paciente fala assim, eu quero voltar a pedalar, quero voltar a jogar bola. Então a referência é o cara voltar a pedalar. Não faça isso, porque você vai frustrar o seu paciente, você vai se frustrar e esse paciente vai sumir da sua clínica, tá? Porque o paciente ele precisa ter a visão que ele está melhorando. Você entende? Você não pode chegar para o paciente e falar assim, você só vai melhorar quando você estiver jogando bola. Você só vai melhorar quando você estiver pedalando 200 km, como você pedalava antes. Não, pô. O paciente ele vai estar melhorando a partir do momento que as referências vão sendo alteradas positivamente. É aquele cara que fala, pô, velho, eu não consigo subir uma escada sem sentir dor. Aí depois de 8 sessões ele já está subindo escada e descendo sem sentir dor nenhuma. Só que quando ele anda muito ele sente dor. Ele está melhorando. E aí você vai colhendo as referências e vai evoluindo com esse paciente, traçando novas estratégias, vai evoluindo, adaptando, evoluindo, e tudo vai acontecendo, tá?
Então o que a gente tem que ter em mente é isso. O manejo de sintoma, você precisa seguir referências. Olha o Rodrigo aí, seja bem-vindo, meu irmão. Rodrigo é nosso paciente aqui, é um pós-operatório de LCA, em breve já está recebendo alta aí. Fé em Deus, show de bola. Tava aqui hoje, fez um treino intenso, e é isso aí, meu irmão, vamos pra cima. E o último ponto das lesões degenerativas é em relação às lesões associadas, tá? A gente precisa identificar, como eu já falei, né? Se esse paciente tem alguma lesão associada, algum quadro de Rolfite, que é inflamação da gordura de Hoffa, um quadro de tendinopatia, alguma lesão, por exemplo, o paciente que tem uma síndrome da dor patelofemoral, mas tem uma dorzinha pontual ali na interlinha. Gratidão, meu irmão, obrigado pelo prestígio aí, tamo junto sempre. Então a gente precisa identificar se esse paciente tem alguma lesão associada. Isso é muito comum, viu? Em joelho, muito comum. Paciente que tem, por exemplo, síndrome da dor patelofemoral e tem Rolfite, tá? Sente uma dor em repouso, uma dor ali em faixa, na gordura de Hoffa, uma dor em queimação, né? Muitos chegam até com essa região bem edemaciada, sobrecarregada. Então a gente precisa avaliar, né? Através do mapa do joelho, se esse paciente tem ou não alguma lesão associada, né? E isso aí também, essa questão da avaliação do mapa do joelho, isso é algo que os nossos alunos do método de reabilitação funcional, que é o nosso método de reabilitação de joelho online, tá? Os nossos alunos têm um módulo só sobre avaliação específica de joelho, com várias aulas lá. Tem mais de 5, 6 aulas, se eu não me engano, só sobre avaliação, tá? Aulas eu mostrando no paciente como é que você vai fazer, tá? Então, se você não é nosso aluno, se você não faz parte do método de reabilitação funcional do joelho, fica ligado aí que em breve você vai ter uma oportunidade de entrar para a nossa família, tá? Vai ter a segunda turma aí muito em breve, né? E lembrando que é um curso aí que você tem acesso a mim, né, o tempo todo, né? Você vai ter acesso, vai poder tirar dúvidas, discutir caso, você vai ter reunião online, você vai ter vários bônus e o principal, você vai ter esse curso disponível por 1 ano para você assistir ele quantas vezes quiser, né? E lembrando que o curso é um curso vivo, a cada turma mais aulas, tá? Então, nessa última turma, a gente fechou o curso com 60 aulas na plataforma e a gente já quer trazer mais módulos, mais aulas. A gente quer bater 100 aulas aí em breve, tá? Então, pessoal, a Letícia está presente aí também, né? Lembrando que na sexta-feira, a Letícia aí é presidente da LAFES, lá da Uni Santana. Agradeço mais uma vez o convite, o prestígio de estar com vocês aí na sexta-feira, às 5 da tarde, onde a gente vai falar um pouquinho sobre recovery no esporte, né? Como a gente realiza isso, essa questão do recovery aqui na nossa clínica, né? O que as evidências científicas mostram. A gente vai estar com o pessoal da Uni Santana na sexta-feira às 17 horas. Vai ser bem legal essa aula, bem legal. Tá ficando bem legal, Letícia, a aula, show de bola. E é isso aí, pessoal. A gente finaliza aqui mais uma live aula. Lembrando que essa live vai ficar salva, tá? A gente falou hoje basicamente sobre como gerar resultado de forma rápida em pacientes pós-operados de joelho e em pacientes de lesões degenerativas, tá? Então, qual é a mensagem central? Gerar resultado de forma rápida em paciente pós-operado de joelho não tem como. Porém, gerar resultado de forma rápida em paciente com lesão degenerativa de joelho, existe a possibilidade, tá? E aí eu trouxe uma série de pontos importantes que você precisa avaliar no seu paciente para ver se quanto mais rápido e com mais segurança no paciente com lesão degenerativa você consegue disponibilizar de uma melhora mais rápida para ele. Tudo bem? Agradeço a todos pela presença. Lembrando que quinta-feira, às 19h30, a gente tem live com um convidado, tá? Sobre teleconsulta,
Então amanhã eu vou estar vindo aqui falar sobre esse convidado, tá? Live sobre teleconsulta, a gente vai falar sobre os pacientes que a gente já atendeu aí, né? De outras cidades, de outros estados, até pacientes de outros países, tá? Tanto eu como o nosso colega iremos estar falando um pouco sobre essas experiências e essa modalidade, tá bom? Grande abraço e excelente noite a todos. Muito obrigado pela presença.